último episódio da prova, o caso de um homem preso e condenado por abuso sexual. Mas ele garante que nem nunca sequer esteve na cidade onde foi cometido o crime. A verdade é que só foi considerado inocente anos depois de análises de impressões digitais e ADN. A minha mãe mandou-me ir à mercearia comprar uma garrafa de sumo e depois o Bacar apareceu lá e disse para irmos e nós fomos os dois. Fomos de mão dada. Uma rapariga de 20 anos queixou-se de ter sido violada por um homem que tinha conhecido no café. Eu disse que a minha mãe ia ficar preocupada se eu não voltasse para casa. Então e como é que tu sabias o nome dele? Conheci-o lá do café e ele no outro dia deu-me este guardanapo com o número dele. Disse para ele telefonar. Disse-me para ele me despir e depois ameaçou-me. Prontos, fez aquilo. E estava sempre a dizer que íamos ter um filho mulato. A rapariga disse que foi levada pelo violador até uma zona de pinhal, onde havia um sofá velho. A polícia foi ao local e encontrou uma pista. A polícia descobriu um telemóvel em cima do sofá e verificou-se que era o telemóvel do violador. Bacar Baldé foi acusado, julgado, condenado e preso por ter abusado sexualmente da rapariga. Só mais tarde é que se percebeu que tinha havido um erro e que ele, afinal, era inocente. Se houvesse pena de morte, se era um crime mesmo de pena de morte, eles me condenavam a pena de morte. Onde é que eles vão saber? Só quando é que o Bacari já estava morto há muitos anos, que vão saber que não é essa. A pessoa que está morta não é essa pessoa que fez crime. Tudo aconteceu porque Bacar perdeu o seu bilhete de identidade. O BI foi parar às mãos do violador, passou a usá-lo como se fosse seu. Foi só por causa disto que Bacar acabou por ser preso, apesar de não ter nada a ver com o crime. Nessa data não estava aqui, estava na Espanha. No dia do crime? No dia do crime não estava aqui. Naquele ano mesmo todo não estava a trabalhar na Espanha. Estava a trabalhar lá na linha 9 de Barcelona, estava a fazer o metro. Deve ter levado na brincadeira. Não é a primeira vez que ela me leva o telemóvel. Pois. E como é que apareceu lá no pinhal? E o papel com o teu número? Também não foste tu que lhe deste, queres ver? Não. Pois. O verdadeiro violador foi detido logo no dia do crime. Estava embriagado e não tinha nenhum documento de identificação consigo. Durante o interrogatório, identificou-se de 3 maneiras diferentes. Para compreender o que se passou, é preciso ver bem o que aconteceu neste interrogatório. O violador disse que se chamava Bacar Baldé, disse que tinha 32 anos, nacionalidade portuguesa e era filho de Maqui e Emília Baldé. Depois disse que tinha 27 anos, era angolano e que os pais se chamavam Ieme e Ana Baldé. Da terceira vez, deu outra idade e outros nomes dos pais. Esta confusão devia ter sido bem esclarecida, mas não foi isso que aconteceu.
O violador disse que era guarda noturno numas obras, a polícia ligou para lá e o patrão informou qual era o seu número do bilhete de identidade. A polícia limitou-se a anotar o número no processo sem verificar mais nada. Só que este era o número do BI que Bakar Baldé tinha perdido. No fim do interrogatório, a polícia fotografou o violador. A seguir, recolheu as suas impressões digitais e também uma amostra de saliva para fazer testes de ADN. No final, o violador foi solto. Não ficou em prisão preventiva. Depois, durante meses, não aconteceu mais nada. Nove meses depois, o processo retomou a sua marcha burocrática. Fez-se uma acusação e o tribunal começou a enviar cartas com notificações para a morada do bilhete de identidade, que era a morada de Bakar Baldé. Recebe em sua casa um papel do tribunal. Sim. Com uma acusação. Com uma acusação. Agarrou nesse papel e foi aonde? Pode, polícia Odivelas. Dizer que não era... Não era eu. Que era um erro. Sim. E eles não informaram o tribunal? Não era eu. Depois foram complicar mais ainda o processo. E onde é que recebeu, em que morada é que recebeu a acusação? A acusação recebi na casa da minha prima, é casa do meu tio. Até hoje a minha morada, certo, é lá. Rua do Soto, em Odivelas. Sim. E nunca recebeu nenhuma carta do tribunal a mandá-lo ir a julgamento? Não. Durante todos estes meses, o violador esteve sempre à mão de semear, no café onde costumava ir e onde tinha sido detido no dia do crime. Ele continuou na mesma, naquele dia não veio porque esteve na polícia, mas no dia seguinte continuou logo a vir aqui, na mesma. No dia a seguir a ser preso? No dia a seguir. Às vezes andava aí todo dia, perdido de bêbado já, mas andava aí todo dia. Ele dizia que se chamava como? Balder. Eu conhecia-o por Balder e era o nome que ele dizia que tinha. Chegou então o dia do julgamento no Tribunal do Porto. Foi feito à revelia sem o réu estar presente, nem o violador, nem Bakar Baldé. Então, mas vamos lá ver uma coisa. Queria fazer aquilo com ele ou não? Eu não. Não? Então quer dizer que ele levou à força? É isso? Não, nós fomos de mão dada como se fôssemos namorados. Então e quer continuar na mesma assim com a queixa? Quero, porque ele tem que ser castigado. Então, mas se a senhora quis, quer dizer, já é uma mulher, tem 20 anos. É que ele é mais velho e aproveitou-se de mim. A justiça foi rápida. O julgamento demorou 30 minutos e passou-se logo à sentença. 3 anos e meio de prisão pelo crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. O passo seguinte foi o mandado de captura. Quando eu cheguei na esquadra, depois me deram um papel que eu tenho que ingressar para o tribunal. Tenho que ir para a prisão. O juiz mandou para a ordem de prisão. Mas eu disse, como é que o juiz mandou? Mas o juiz já julgou para tu ir lá 3 anos e tal. Disseram que o juiz já tinha julgado. Já tinha julgado na Porto sem minha presença. Eu lembro só quando eu cheguei lá dentro já era grades, guardas, muitos guardas. Depois me meteram na cela. Sozinho? Sozinho. Mas sabe que é muito complicado os presos que entram na cadeia por crimes sexuais. É muito
não esquece ele. Às vezes, quando que eu saí aqui, quando que eu saí também paguei ele. Mandei ele dinheiro para a ajuda que ele me fez quando que eu estava. Mandou-lhe dinheiro, foi? Eu mandei ele dinheiro. Mandei a mãe dele para levar 10 euros para ir. Quem acabou por ajudar Bakar foi o chefe dos guardas da ala onde ele estava preso. Perguntou-me o que é que eu estou aqui. Eu disse que me acusaram uma coisa que eu não sei. Sim. Que ele sempre me perguntou se eu conheço Porto. Eu disse, nunca tive Porto, nunca conheço Porto. Então, depois o chefe da ala me disse, isso é inacreditável. Isso é assim para ser mais limpo, é só a polícia judiciária que tem que ser mais limpo. Então a polícia judiciária foram lá tipo 3 ou 4 vezes. 2 inspetores da Polícia Judiciária foram à cadeia falar com Bakar e recolheram as suas impressões digitais. Compararam com as do violador e não eram coincidentes. E da terceira vez foi quando tiraram as impressões digitais? A terceira vez que me disseram é para não me preocupar, para não ficar com medo na cadeia, para eu ficar à vontade, que era um problema engano, é um engano que está lá, é um mal entendimento. Na Polícia Judiciária, tal como nas polícias de todo o mundo, as impressões digitais continuam a ser utilizadas para resolver os problemas de identificação de pessoas. Alfredo Esberar é inspetor da PJ e explica-nos o problema que pode surgir com os estrangeiros. As impressões digitais continuam a ser extremamente seguras. Já têm muitos anos, não têm suscitado problemas de credibilidade e, portanto, continuam a ser um método razoavelmente eficaz. Portanto, para se demonstrar a identidade de alguém, tem que se comparar a impressão digital com uma impressão digital que já está em algum registro. Sempre, sempre. Portanto, a impressão digital não identifica por si própria. Identifica, sim, por comparação com o registro já existente. Agora deixe-me pôr-lhe uma hipótese. Um imigrante ilegal que entra no nosso país, que está indocumentado, como é que se consegue fazer esse apuramento da identidade? O processo é o mesmo, a pessoa declara que tem um determinado nome e pedimos, através dos mecanismos de cooperação policial, pedimos que os nossos colegas noutro país tentem confirmar essa identidade. Portanto, demorando algum tempo, mas em princípio, no espaço da União Europeia, o Schengen, isto é, temos Europa e América do Norte, etc., há um conjunto de países que nos responderiam com relativa facilidade. Relativamente a outros países, as demoras seriam acrescidas. Eventualmente, em algumas situações, não receberíamos resposta de todo. Portanto, no limite, pode haver um processo de crime contra alguém que está à nossa frente, mas que é um desconhecido. Pode, causa alguns problemas do ponto de vista da necessidade de termos um procedimento criminal a seguir contra uma pessoa determinada e determinado no sentido também de ser identificável, mas no limite pode. No limite pode. O verdadeiro violador tinha sido fotografado quando foi interrogado pela polícia. Essa fotografia foi comparada com a fotografia de Bakar Baldé e verificou-se que eram pessoas diferentes. Bakar foi então levado da cadeia onde estava preso, em Lisboa, até ao Tribunal do Porto para ser interrogado. Só quando chegou ao destino é que percebeu onde estava. Eu perguntei ao juiz onde é que eu estou. A sítio que eu estou, que eu não conheço onde é que eu estou e quero saber onde é que eu estou. E o juiz disse, tu estás aqui onde é que tu fizeste o crime, que é Porto. Eu disse, não, que eu não conheço Porto, nunca estive aqui na Porto. E o juiz me perguntou se não morava aqui na Porto. Eu disse, não, e nunca trabalhei na Porto, nunca morei na Porto, e nem conheço Porto. A amostra da saliva que tinha sido recolhida ao violador ainda estava guardada. Para ter a certeza do erro, o juiz ordenou que a comparassem com o ADN de Bakar Baldé. Tiraram sangue, tiraram saliva
Essa é a sorte que eu tenho. Se não fosse o ADN? Se não fosse o ADN, pagava tudo. Pagava a pena toda? Eu pagava a pena toda. Nem me desculpa, nem nada, nem... Só o papel que eles mandaram para eu sair imediatamente. Quer dizer que essa pessoa esteve lá, é tipo um passeio escolar. Tipo um passeio escolar que eles fizeram. Meteram lá dentro e eu sofri lá dentro, mandaram soltá-la. É tipo um animal, tu metes um animal dentro do queiro e depois tiras e manda lá, vai lá fora comer palha. Um advogado interessou-se pelo caso e pedem agora uma indemnização milionária para servir de exemplo. O problema deste processo em concreto não é só alguém que é preso inocentemente, é a maneira como ele foi preso. Isso deixa-nos muitas interrogações. O julgamento à revelia, notificações que são enviadas para locais, o não ir à procura. E quando fez a ação, o pedido de indemnização, apontou para um valor muito alto, porquê? O valor tem, de facto, um cariz simbólico, porque não acredito que um juiz em Portugal tenha a coragem de condenar o Estado português num milhão de euros. Quando tomámos a decisão de que tinha um pressuposto, era evitar que alguém no futuro pudesse sofrer o mesmo que ele sofreu. Perdi emprego, perdi confiança, perdi respeito, perdi grandes amigos, coisa desse processo. E a sua mulher estava grávida na altura? A minha mulher estava grávida do segundo. Ela também estava preocupada, vai e vem, visita na cadeia. E a Sónia acreditou nele? Eu acreditei. Claro que acreditei, mas uma pessoa fica sempre um bocado... Não sabe o que é que há de pensar. Também, às vezes. Foi uma preocupação também. Um filho pequeno e tudo, que ele tinha o emprego certo e agora está a temporário, que é uma coisa que paga um pouco. Mas ele perdeu o emprego por causa disto? Sim, sim. Mas porquê? Por causa da acusação em si. Depois disto tudo, o violador nunca chegou a ser preso. O mais extraordinário é que a polícia até tem a sua fotografia, mas não se sabe se Bakar Baldé será o seu nome verdadeiro. Quanto ao verdadeiro Bakar Baldé, retomou as suas rotinas. Vai trabalhando quando há trabalho nas obras e raramente para em casa. O seu poiso certo é no Largo do Intendente, em Lisboa, para estar com os amigos. Conhece outras pessoas chamadas Bakar Baldé? Conheço muito. Porque o nome do Bakar é um nome tipo... É uma pessoa tipo Jesus. Jesus? É. Então cada um que nasce filho quer chamar o nome dessa pessoa. É uma profeta. E Baldé é um nome também comum? Baldé são filhos dos reis da Guiné-Bissau. Eram homens pisados, eram homens poderosos. Então cada um tem filho, o filho dele sai com esse nome, apelido Baldé. Então o senhor também é filho de rei? Eu era neto dos reis.